Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Vida de Psicóloga. Um podcast que surgiu para mostrar que existe muita vida além da psicologia. Hoje eu estou extremamente empolgada com a nossa convidada, porque ela trabalha com uma área da psicologia totalmente diferente dos convidados que eu já recebi aqui. Então você vai me perceber assim, curiosa, entusiasmada, mais do que o comum, porque é diferente a área dela e eu acho que vocês também vão gostar bastante. Eu vou apresentar aqui o currículo dela, tá? Ela é psicóloga judiciária no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, com atuação em vara da infância e juventude. Ela é formada em psicologia pela UPFR, e ela tem formação em terapia cognitivo-comportamental. Quando nós nos conhecemos, né, que nós tivemos uma conversa prévia com uma ponte, né, que a Márcia Paulucci fez ali, que nos apresentou, a Márcia aí me apresentando sempre psicólogas fantásticas, né, ela falou, Mari, você me dá uma cortada, porque eu gosto muito da minha profissão, então às vezes eu falo demais. E é assim mesmo, aqui a gente gosta, né, do que a gente faz, então às vezes a gente dá uma exagerada, mas não tem problema, minha querida, pode ficar à vontade, pode falar. Sinta-se à vontade e bem-vinda, Patrícia Almeida Palhares. Conta pra gente o que não tem no seu currículo, mas diz muito sobre você. Oi, Mari. Obrigada aí pela acolhida. Deixa eu só fazer uma correção inicial. Eu me formei pela Federal, tá? O FPR. Ah, o FPR. O Talvez, PFR, né? É o FPR. talvez tenha digitado errado na hora de digitar. Tá. Enfim, mas o que mais tem no meu currículo, né? Eu acho que a gente é tão plural e tem tantos agentes na gente, né? Sim, sim. Mas eu acho que o mais relevante, assim, na minha vida como um todo, né? E que não tem no meu currículo de psicóloga é a parte da dança. Eu sempre gostei muito de dançar e desde muito nova fui buscando, né? Principalmente a dança de salão. E um pouquinho mais recente agora, os últimos 10 anos, não, um pouquinho mais, os últimos 10 15, anos. eu entrei no pole dance. Olha só. Uma modalidade muito diferente, né, que trabalha o corpo todo, que eu acho que isso é muito legal. E o principal, o que mais me motiva no pole dance é que a gente se supera a cada dia. Então, um dia eu lembro das minhas primeiras aulas, assim, eu não conseguia chegar perto da barra, né? Subir, então, era uma coisa quase impossível. E tem um dia que parece que nada funciona, que você não consegue fazer absolutamente nada, que aquele movimento não é para você. Passa uma noite, né? No dia seguinte você volta e aquele movimento sai perfeitamente, assim. Então é uma superação atrás de superação, né? E é por isso que ele impacta tanto na autoestima, né? Eu acho que é uma modalidade que traz muito aí essa questão da autoestima, do empoderamento feminino, Da né? autoconfiança. Confiança muito além da sensualidade, Sim. né? Existem várias vertentes, assim, e eu particularmente gosto muito mais do pole voltado para o todo do corpo, né? Eles chamam de polyfitness. Um fortalecimento corporal, assim, Exatamente, muscular. bastante o fortalecimento. Que legal. E é legal você tocar nesse assunto, né? Tem algum preconceito, assim, Paty, nessa área? Quando você fala, eu faço polidência, e as pessoas falam, ela faz Tem alguma coisa assim? Ainda tem, né? Tem. A gente tem que lembrar a origem do polidense veio aí, né, dessa questão mais da sensualidade, da sexualidade. Então, alguns públicos, né, acabam tendo sim um preconceito hoje um pouco menos, mas assim, ainda tem ambientes que a gente ouve, né, comentários bastante desagradáveis, né, da origem, de que acha que toda mulher que faz pode ter
vai ter uma sexualidade mais aflorada, o que está mais disponível, né? Então, assim, as pessoas não têm muito limite, assim, nesse Sim. sentido. Sim. Paty, e como que você lida com isso, assim, de repente, dentro da psico, né? Dentro da psicojurídica aí, e esse teu hobby ali, né? Porque também tem um perfil, assim, do psicólogo. Eu acho que talvez isso ainda seja um pouco mais exigido dentro dessa área jurídica, né? Como que fica isso pra você? Como que você lida com essas questões? Fiquei curiosa. Eu confesso que não trago essa informação para muitas pessoas dentro do meu ambiente de trabalho. Sim, sim. Né? O ambiente jurídico é um ambiente extremamente machista, né? Misógino ainda. Sim. Já tem todo não vou dizer preconceito, mas assim, já dentro do ambiente jurídico já tem todo um desconhecimento em relação à ciência psicológica. Então a gente Sim. muitas vezes já é visto, né, pela grande maioria das pessoas que vêm ali da área do direito como uma subprofissão, Sim. porque é um ambiente de muito poder. Então o polidense eu não trago num grande todo, né, do trabalho, é mais ali para quem é do interno, né, e geralmente para as mulheres, que Ótimo. muitas vezes se interessam. Eu já levei algumas colegas para o polidense, uma Olha delas só. mantém hoje, Ah. é minha parceira tanto de tribunal quanto de polidense. Sim, que legal, que bacana, que bacana. Quando a gente gosta, a gente vai carregando a galera, né? Eu também fui carregada por algumas pessoas pra corrida e hoje carrego também, né? Algumas que a gente vai gostando, né? E vai levando o pessoal, bacana. Eu entendi, Paty, eu, né, também acho que no seu lugar teria esse mesmo cuidado, né? Às vezes as nossas pérolas a gente precisa proteger. Não, de repente não são todas as pessoas que merecem saber, né, do que é importante para nós e não vão ter também a compreensão do que é aquilo que a gente... Acho que é um termo que o Paulo Freire, que chama... ai, meu Deus, fugiu agora. Não é ignorância. Eu vou lembrar no decorrer. Mas é que diz assim que tem algumas pessoas que a gente tem que considerar que elas não vão ter o alcance para determinado tipo de informação, né? Então a gente parte dessa generosidade pedagógica. A gente tem uma generosidade pedagógica. Então, assim, eu nem vou chegar nessa discussão porque a pessoa não vai conseguir ter esse alcance, né, para admitir. E aí talvez a gente entraria, né, teria um pouco mais de paciência para compreender, né, mas não vem ao caso, né? Mas bacana, Paty. Legal saber esse lado seu. Conta um pouquinho pra nós, quem que divide a vida com você? A gente tava conversando aqui um pouquinho sobre os filhos em casa nas férias, né? Antes de começar, então conta aí, quem que divide a vida contigo? Bom, em casa é o marido e o filho, né? Eu sou casada e há quase 15 anos, esse ano completamos 15 anos de casados. Que legal. E meu filho já entrando na adolescência também. E são eles com quem eu compartilho aí o meu dia a dia. Ah, bacana. Legal. Quantos anos tem um filhão? Tem 13. 13 aninhos. Ah, bacana. Legal. E você mora em Curitiba? Não, eu moro em São José dos Pinhais. São José É dos do Pinhais. ladinho de Curitiba, Do né? ladinho. Sim, bacana. E é nascida aí nessa região? Não, eu nasci em Curitiba, passei boa parte da minha vida em Curitiba, né? Tive um período fora, que fui para São Mateus do Sul a trabalho, e vim para São José, na verdade, por conta do trabalho, né? Porque eu atuo na vara da infância de São José dos Pinhais. Então, quando meu filho era pequeno, ficava muito desgastante o trajeto Curitiba, São José. Teve uma época que tinha a obra da Copa, então a gente ficava muito tempo no trânsito. Então, eu optei por morar em São José para ficar mais perto do trabalho, né, para poder atender melhor do meu filho. Meu filho ficou bastante doente ali nos primeiros meses de vida. E então essa proximidade, né, me dava uma possibilidade maior de atender dele também.
Entendi. qualidade de vida, né? Sim, A gente morar perto do trabalho. sim. Eu falo que a gente vai construindo, assim, a nossa vida, né? O trabalho, os filhos, né? Então, os motivos, assim, né? Que a gente vai fazendo algumas escolhas, né? Até para minha própria vinda para Presidente Prudente também foi em função de ter melhor condição de saúde, né? Profissionais, escola também para o Rafa. E aí, levando em consideração o meu trabalho 100% online, tinha esse privilégio ali, né? Essa mobilidade para poder fazer essa escolha. Então, eu acabei vindo para cá, porque eu estava morando numa cidade bem menor que aqui, né? Então, a gente acaba fazendo alguns arranjos, né? Até conversando recentemente com a própria Márcia também, fez uma mudança também, né? Em virtude do filhão dela também. Então, a gente fica ali fazendo A gente tem que essas... ajustar, né? Isso, O pessoal, o profissional, o isso, familiar, todo mundo familiar. precisa ir Exatamente. organizando, né? E buscando alternativas para tornar a nossa vida mais fácil. Mais fácil, isso mesmo. Você gosta de ler, Paty? Adoro. Gosta? E tem algum livro, assim, que marcou sua vida, que você gostaria de compartilhar com a gente? Olha, essa foi uma pergunta muito difícil de pensar, né? De um livro que tenha sido tão impactante, porque são vários, né? Mas eu me remeti a ele, talvez ao livro que tenha me dado prazer na leitura, né? Que foi O Menino Maluquinho. Olha só. Eu não consegui achar, né, aonde estava, porque não sei se ficou na casa da minha mãe, onde ficou, mas era o livro da minha infância, né? E eu gostava muito de ler, mas não tinha muitas vezes o recurso, não tinha livros a todo momento. E esse foi um livro que eu li, reli, relia, né? Então, quando eu não tinha muito o que fazer, eu pegava e numa sentada eu lia ele inteiro. Sim, que Né? legal. Então, quando você trouxe essa pergunta, eu acho que a gente tem que resgatar aquilo que nos incentivou. Claro, Eu acho sim. que esse teve um impacto maior na minha vida nesse sentido de de me ter trazido o gosto da leitura. Sim, e tem essa memória, né, da tua infância. Acho legal você falar desse acesso, como que era muito mais difícil pra gente Uhum. ter esse acesso, né? Hoje em dia, o Rafa tem ali uma caixa de livros, né? Eu falo que o primeiro livro que eu ganhei do meu pai, acho que eu tinha uns 12, 13 anos, eu ainda tenho esse livro, já tá com as folhas até caindo, assim, coloquei ele dentro de uma caixinha pra não perdê-lo. E o Rafael, o primeiro livro que ele ganhou, ele tava na minha barriga. Uhum. Né? É Então o muito acesso. diferente, né? A edição que eu lia do Menino Maluquinho era da minha irmã, já foi herdada, Sim. né? E também eu lembro de pegar livro na biblioteca da Ah, eu escola, também tive né? essa Tinha, experiência. na verdade ainda tem, né? A coleção Vagalume, agora está bem mais bonitinho, e Sim. a, a, era o must, assim, da minha pré-adolescência ali, numa época que eu lia muito, assim. Então, pegava o livro na biblioteca, lia e devolvia. Né? Hoje também, meu filho tem uma prateleira enorme de livros. Antes mesmo de nascer já tinha livros, os livros sem texto, só de figuras, para trabalhar Texturas. com crianças Sim, pequenas, quando eles pequenas. são ainda muito pequenos. Né? Então, assim, hoje é muito diferente o acesso. Sim, com certeza. Ainda bem. Paty, então, assim, tem essa memória, né? Então, o livro que te despertou. E aí, hoje, né? Então, tem o seu trabalho, mãe, esposa, família, né? E diversas outros personagens, papéis ali que a gente desempenha. Você consegue ler hoje em dia? Tem algum tipo de leitura que você tem? Por exemplo, qual livro que você está lendo agora? Faz parte da sua vida, leitura? Mas faz parte. Eu confesso que eu acho que eu tenho uns 2 livros, 2 ou 3 talvez, em andamento, Acontece. né? Assim, o trabalho, a leitura em relação à psicologia jurídica,
Isso é algo que se faz presente, né? Às vezes eu não consigo ler um livro inteiro, mas pego um capítulo. A gente hoje usa muito a busca de artigos, né? Para embasar nossos laudos e tudo mais. Então, essa leitura, ela é bastante cotidiana. Sim. Do particular, né? Eu também tenho um outro papel aí, né? Um outro personagem que eu tenho como fé, né, a doutrina espírita. Então, as minhas leituras em casa são muito relacionadas à doutrina espírita. Legal. Eu estou tentando, aos poucos, existe uma coleção de livros que são psicografias do Chico Xavier, né, que é pelo espírito de André Luiz, e eu estou tentando fazer essa sequência, assim, de leituras, né, então eu vou aos poucos, né, tentando, né, acho que eu já estou no 5º livro, se eu não me engano, dessa coleção, né, então quando eu tenho um tempinho busco essa leitura, e tem também algumas outras leituras que têm me chamado a atenção, que mais recentemente eu fiz uma pós-graduação para uma área que não tem absolutamente nada a ver com o meu trabalho hoje, que é em psicoterapia assistida por psicodélicos. Olha. Então, essa é uma outra leitura atual, né, de benefícios dos psicodélicos. Tem um livro que eu estou lendo agora, no presente, que é sobre os benefícios da ayahuasca. Sim, não conheço nada desse assunto. Paty, você quer falar um pouquinho dessa especialização pra gente? Eu percebo que dentro da própria ciência vem acontecendo, né, o que eles chamam de um renascimento psicodélico. Então, quando a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, lá na década de 70 do século passado já, né, quando surgiu algumas pesquisas, essas pesquisas foram abafadas, né, por questões políticas, mas já se tinha ali alguns indícios de potenciais grandes, né, principalmente para a saúde mental, né, para depressão, para ansiedade, e hoje a ciência tem trazido de volta essas substâncias, né, consideradas por muito tempo como proibidas, mas tem trazido esses novos estudos e que estão levando aí essa compreensão de que as substâncias psicodélicas como a psilocibina, o próprio LSD, a psilocibina é extraída dos cogumelos, que o pessoal chama de cogumelos mágicos. Né? A ayahuasca é o DMT, então todas essas substâncias, né, tem havido aí algumas pesquisas que estão mostrando que elas podem ajudar, né, e potencializar aí questões de saúde mental, principalmente na área de vícios, de drogadição, depressão e ansiedade. Nossa, que interessante, Paty. E essa pós é onde que você faz? É online? Eu fiz online. Que interessante. Eu fiz online, é um grupo de São Paulo, né, já bem estabelecido, né, eles estão tentando aumentar e ampliar aí a questão das pesquisas, né. Mas deve ser bem delicado também, né? A parte de comitê de ética, até para aprovação em pesquisas, né? Deve ser bem... Na verdade, rigoroso, né? Das substâncias também, né? Porque como foram substâncias colocadas num rol ali de substâncias proibidas há algum tempo atrás, né? Então precisa ser todo uma justificativa, todo um embasamento científico para que essas pesquisas continuem acontecendo. Sim, com certeza. Mas está indo, Mas né? tá indo. Acho que está indo, muitas dessas substâncias, elas trazem aí um contexto de povos originários, né? Elas eram usadas por indígenas, então venho também nesse resgate muito ali da história mesmo, né? De todos os benefícios que esses povos que foram dizimados e que foram tão agredidos, né? Todos os ritos e substâncias que eles ainda utilizam
e que fazem bem para a saúde como uma forma geral. Sim. Aí que a gente acaba não tendo, né, o conhecimento, porque nós ficamos muito na história única, né, de algumas, a parte até histórica, né, do descobrimento do Brasil, né, o próprio Eloy, né, Eloy, que viajou foi para Porto Seguro, ele e a esposa dele foram visitar lá a parte histórica e ficaram meio decepcionados, né, Eloy, chocados, né, com essa história. E aí eu queria até aproveitar a oportunidade, esse ano de 2026, eu comecei um clube do livro, né, a gente já começou, o nosso encontro vai ser no final desse mês agora, e esse vai ser esse livrinho aqui, olha só esse livrinho, olha o tamanho dele, o primeiro livro, até as alunas falaram, Mari, tá certo, é esse livro mesmo, que vai ser a nossa primeira leitura? Falei, gente, não subestimem, né, não julguem o livro tanto pela capa quanto pela quantidade de páginas, né, e depois elas vieram me falar que tiveram vários insights, que a Yashimamanda, né, Adichie, que é uma nigeriana, ela vai falar justamente disso, né, do quanto que a gente perde, eu acho muito TCC isso, assim, né? A história única que nós temos de uma situação, de um povo, de nós mesmos, né? E aí a gente acaba levando isso como uma verdade rígida, né? Absoluta. E o tanto que a gente perde, né? Por acreditar, o quanto que fica ali inflexível, né? Então, até aproveitando para convidar o pessoal que nós ainda temos vagas, né, pro Clube do Livro desse ano, que aí esse mês a gente vai falar desse aqui, o perigo da história única, justamente para a gente refletir, né, do quanto que a gente perde, né, de informação por ficar restrito, né, e aí quem domina a narrativa, né, então o que a gente aprende na escola, né, sobre a história, por exemplo, do Brasil, quem dominou a narrativa é aquela que a gente conversa, né, mas aí quando a gente vai olhar o que de fato, né, tem por trás e o que não foi contado para nós, né, das histórias, né? Então, para nós psicólogos sairmos um pouquinho da caixa e pensar também, né, do que é. Porque, por exemplo, ó, me vem, quando você fala dessa parte, desse estudo que você está tendo, vários pensamentos automáticos, né? Tem várias perguntas. Até em relação a próprios preconceitos mesmo. Só que como eu sou uma pessoa muito curiosa, eu não vou ser aquela que vou dizer, nossa, nada a ver isso, que absurdo. Eu vou querer, e com certeza depois que a gente terminar a nossa conversa aqui, eu vou pesquisar sobre esse assunto, porque eu sou assim, né? Mas outras pessoas já poderiam se fechar e dizer, nossa, que nada, né? Mas não foi falado, não foi proibido por um motivo e tudo mais e tal. Então, por quê? Porque a gente fica restrito a uma única história e fica rígido. E aí a gente não pode, né? Principalmente quem faz ciência. Ficar restrito, né? E rígido, né? A essas questões. Legal. Vamos entrar um pouquinho, então, na parte da psicologia jurídica? Vamos. Quando eu estava até escrevendo, eu usei um termo, eu coloquei assim, que os psicólogos, eles tinham medo, mas eu não acredito que é medo a emoção, eu acho que é curiosidade mesmo, né? Acho que os psicólogos a gente não tem, né? Porque, por exemplo, na faculdade eu tive muito pouquinho, assim, de psicologia jurídica. Tem uma coisa, assim, que o pessoal fala que o psicólogo jurídico ganha muito dinheiro. Primeiro mito. Psicólogo jurídico é rico, né? Então, vamos fazer psicologia jurídica, passar num concurso. Mas tem muito essa... Então, acho que não é medo, Paty. Eu tinha até colocado no nosso roteirinho, mas eu acho que é curiosidade, né? Então, você pode falar um pouquinho, né? Até coloquei assim, me conta um pouquinho, né? Sobre as dúvidas, né? A prática, o caminho dessa carreira... fantasias, né, às vezes que o psicólogo tem sobre essa área, né, explicar até o que é a psicologia jurídica, né, você falou que tinha pensado ali em fazer essa diferenciação para nós. Vamos entrar nesse tema. Tá, então vamos tentar resumir algumas coisas, né? Mas começando a primeira fantasia de que psicólogo jurídico né, começa por aí. Mas, enfim, a psicologia jurídica ela é uma grande área, né?
é uma grande área que trabalha nessa interface da psicologia com o direito. Então, a atuação do psicólogo judiciário, ela é restrita ao ambiente forense, né, dos fóruns. Né? Então, hoje eu sou uma psicóloga judiciária porque eu atuo dentro de um tribunal de justiça. Então, eu tenho esse, pode dizer, título, né? É um enquadramento, né, profissional. Mas a psicologia jurídica, ela envolve outros campos também, né? Então, assim, que são fora, além do fórum, além do judiciário em si, né? Porque a gente tem o Ministério Público, que é um outro órgão ligado aí às questões de justiça. A gente tem a Defensoria Pública, temos os presídios, por exemplo, também é uma área dentro da psicologia jurídica. O trabalho do psicólogo, por exemplo, na Justiça do Trabalho, né, também é um psicólogo jurídico, como uma grande área. Né? E temos também ali os assistentes técnicos, que não são vinculados a um órgão, né? Temos os peritos externos, que também acabam atuando, né, dentro da psicologia jurídica. Legal. O caminho, né? Então, assim, a grande maioria desses setores são setores públicos. Então, dentro dos presídios, quem coordena são os estados, né? É o governo estadual que faz toda a coordenação ali de presídio, polícia, né? Também esqueci de falar também, né, da área da polícia, que também é uma área possível para nós psicólogos, né? O Ministério Público, o próprio Tribunal de Justiça, são áreas que demandam concurso. Hoje tem se falado muito desse profissional terceirizado, que é o auxiliar da justiça e que a gente chama de perito externo. Então, são pessoas que se cadastram dentro do Tribunal de Justiça, por exemplo, né? Existe um cadastro para esses auxiliares, o que eles chamam de auxiliares da justiça. Então, na falta de profissionais concursados, eles pedem, né, solicitam, então, peritos externos para fazer o trabalho do psicólogo judiciário. Sim. Eu acho que eu já vi algumas publicações, assim, propagandas mesmo, nessa área, falando... ganhe não sei quanto para ser perito externo, né? Façam os laudos, é isso? E aí eles meio que treinariam com os testes, avaliação e tudo mais, mas eles pegam bem nessa parte do quanto que você vai ganhar, né? Financeiro, né? Do financeiro. Assim, eu confesso que talvez a minha realidade aqui não seja uma realidade tão comum assim, esse tipo de serviço, mas pelo menos ali algumas coisas que eu acompanho, algumas pessoas que são nomeadas aqui, ganha-se em torno de R$ 1.000 por processo. Entendi. Né? Quantos processos você vai fazer por mês? 1, 2, aqui em São José dos Pinhais. Sim. Pode ser que tenha outro lugar que realmente você consiga chegar àquelas cifras que o pessoal que vende esses cursos falando, né? Sim. Né? Mas aqui eu tenho até colegas que se inscreveram e que fazem, né, essas perícias externas. Muitos dos estagiários que passam conosco depois, quando se formam, se cadastram, mas é isso, fazem 1 processo, 2 processos no mês, que não dá todo aquele valor que é falado nessas propagandas, né? Então, esse é um caminho, sim. É um caminho, mas
a pessoa precisa saber que tem uma instabilidade, Sim. né? Você ser um perito externo, porque você não sabe quando você efetivamente Quando vai vai ser ter o acionado, trabalho. Sim, né? sim. E tem o assistente técnico, ele daí tem um papel um pouquinho diferente Uhum. do perito, porque o assistente técnico ele é contratado pelas partes, por uma das partes que está num litígio, né? A gente está no Sim, ambiente judiciário, a gente sempre está falando de duas partes, sim. né? De duas partes que têm geralmente intenções diferentes, Uhum. né? Então, o assistente técnico daí é um caminho um pouco diferenciado. Eu percebo que a maioria dos assistentes técnicos acabam tendo parcerias com escritórios de advocacia. Advocacia, entendi. E aí eles também precisam ter esse cadastro também para ou um treinamento específico, algum tipo de habilidade, alguma formação ou não? Cadastro, não tem Uhum, necessidade de cadastro. O nosso código de ética vai dizer que a gente não pode fazer nada que a gente não esteja capacitado para fazer, né? uhum, Então, a gente espera que os assistentes técnicos estejam se capacitando, sim. E né? quais seriam as habilidades, assim, Paty, para esse assistente técnico, que aí seria essa parceria já com a parte com os escritórios de advocacia e tudo mais, né? O que seria? Ele faria uma mediação? O que seria? É possível, eu entendo que é possível esse trabalho de mediação, que a psicologia atue nesse trabalho de mediação, junto com advogados, mas o assistente técnico, pela legislação, ele é um profissional de confiança de uma das partes para verificar se o trabalho do perito foi feito adequadamente. Ah, entendi. Que interessante. Então, da área da psicologia, o assistente técnico ele é muitas vezes acionado em casos de família, em casos de guarda, por exemplo, de criança, Entendi. né, em que há um conflito ali dos genitores por aquela guarda, e eles então têm o perito que é judicial, que é um profissional isento, né, ele tem que ser um profissional imparcial, Sim, e o assistente técnico ele técnico é de uma das de partes, uma então das ele tem partes. uma parcialidade, ele vai buscar proteger o cliente dele, verificando se o psicólogo que fez a perícia, se realmente foi imparcial, se usou recursos adequados, se usou procedimentos adequados. Então ele tem que estar muito bem instrumentalizado e capacitado, ah, tanto quanto o perito, Uhum, né? Para ele conseguir fazer essa avaliação. uhum. É isso? Sim, sim, ele tem que ter em mente toda a lógica De cada- adversarial que o direito traz, que as demandas na justiça trazem, ele tem que ter isso em mente. Sim, e muda muito, né, Paty, essa parte, porque as famílias mudam muito, as relações mudam muito, Hum, né? Então a gente vê a todo momento ali mudando leis e mudando alguns formatos, né? Uma Então é um atualização constante, né, né? do âmbito jurídico também, né, da, Sim. da, da legislação também. Sim, por isso que você falou, né, de estar sempre se atualizando e artigos, né, e tudo mais. Porque Uhum. é uma área que eu acredito que deve mudar bastante, né? Do... E devem ser coisas bem difíceis, assim, para nós psicólogos, talvez, termos contato, porque é bem essa parte do direito mesmo, né? Uhum, tem muita coisa que às vezes às vezes não, né? Com frequência a gente vai pedir ajuda para o Sim. pessoal do direito mesmo, né? Porque eles usam um linguajar diferenciado, é, e a gente precisa acessar isso, né? A gente precisa adequar a nossa prática. Então, por exemplo, dentro da vara da infância e da juventude, a gente trabalha com crianças e adolescentes em situação de risco. Se eu não estiver conectada ao que é uma medida de proteção para uma criança, para um adolescente, se eu não souber o que é efetivamente na lei uma medida de proteção, eu não consigo fazer o meu trabalho também. Sim. Né? Eu preciso estar conectada, dando um exemplo muito, muito simples, né? Simples. Dentro da Sim. nossa realidade.
Sim. Então, uma das medidas de proteção, né, com a qual eu atuo bastante é a adoção. Se eu não estou a par de toda a legislação da adoção, eu não consigo fazer com que aquele processo esteja dentro daquilo que é previsto na lei. E se está fora daquilo que é previsto na lei, ele pode ser questionado, e pode, pelo direito, né? E pode não ter nenhum resultado. Sim, entendi. O benefício pode ser perdido se a lei não for cumprida. Entendi. Ô, Paty, na clínica, né, eu enquanto psicóloga, eu tô acostumada a trabalhar com a intenção, né, do paciente. E na psicologia jurídica, você trabalha com contextos em que alguém ganha e o outro perde, né? Quando a gente tá falando dessa parte, né, essa disputa e tudo mais. Como que é sustentar esse lugar sem adoecer emocionalmente? Como você, enquanto psicóloga, lida com isso? Olha, eu acho que essa dinâmica, né, é uma dinâmica que vem que vem do direito, né, do ganho-perde, de ter os dois lados. E quando você falou das verdades, né, me veio muito a minha prática, porque a gente trabalha com várias verdades. E a gente não pode deixar de olhar todas as verdades possíveis, né? No direito eles chamam isso de contraditório. O direito ao contraditório. Então, tudo que uma pessoa faz, ela tem direito de se defender, né? E a gente brinca, né, que nas lides processuais, e não só nas lides processuais, acho que na vida como um todo, né, existe a minha verdade, existe a sua verdade, existe a verdade de fato. Né? Sim. Cada um olha o mundo a partir do seu ponto de vista, a partir dos seus valores, dos seus conceitos. Sim. Então, essa lógica, ela está presente o tempo todo. Mas eu não vejo a maior dificuldade no trabalho em relação a essa lógica do ganho e perde. O que mais eu percebo, né, que adoece no ambiente jurídico são as relações de poder. E a pressão que a gente sofre. Porque o direito, ele tem essa lógica do sim ou não, do verdadeiro ou falso, do culpado ou inocente. E a psicologia não pode olhar dessa forma, né? Então, muitas vezes, nós somos cobrados a trazer ali um sim ou não sobre a dinâmica humana. Sim. E sobre a subjetividade, que não tem como a gente falar sim ou não. Sim, perfeito. Estamos falando de sujeitos que hoje, nos condicionantes de hoje, estão agindo de tal forma, mas que amanhã vão ter outros condicionantes e que vão agir de uma forma diferenciada, né? Sim. Então, pelo menos o que eu sinto, né, na minha prática, o que mais afeta a minha saúde emocional são essas relações de poder e essa dificuldade até dos profissionais do direito entenderem que a nossa lógica não é a lógica do sim ou não. Exatamente. Porque entra muitas questões morais, assim, é disso, assim, que você tá falando? Não só de São questões morais. né, mas dando um exemplo. Dá um exemplo para mim, por favor. Casos em que há suspeita de um abuso sexual. Né? O juiz quer saber se houve ou não abuso sexual e se ele vai prender alguém ou não. Né? E a gente vai pensar no bem-estar daquele indivíduo. Né? Independente do abuso, se ele sofreu ou não, como isso está impactando na vida dele. Porque só pelo fato de estar ali, a gente está falando principalmente de crianças, né, dentro do meu contexto, crianças e adolescentes. Então, só o fato de estar ali, isso já tem um comprometimento emocional para aquela criança. Sim. Estar nessa lógica, né, por estar envolvida nesse ambiente, porque ele vai passar por delegacia, conselho tutelar, e várias outras pessoas ali invadindo. Já é adoecedor. Né, daquela criança. Então, o nosso foco é ver muito desse contexto para a criança e de tentar preservá-la o máximo possível.
como Entendi. preservar essa criança dessa dor ali. E não necessariamente entender se houve um abuso sexual com vias de fato. Sim, sim. Né? Porque eu acho que é porque talvez falte a eles, né, uma compreensão do que é o adoecimento, do que é o ser humano, do que é o transtorno, né, do que é de fato esses agravantes, né? Então, teve ou não teve, é decidido. E eu acho que é isso que quer dizer, né? Mas não é esse o grande problema, né? A lógica deles é essa, né? A É essa. necessidade deles é essa. É Sim, culpado ou inocente? culpado ou inocente. Sim. O ato aconteceu Eu ou ou não? não. Entendi, Paty. E você sabe que nos últimos anos eu recebi muitos pacientes dessa área, né? Mas trabalhando, né? Em cargos assim de juiz, advogado, promotor, né? Mas com grandes conflitos também e sofrimento em virtude das decisões, né? Foi Sim. bem diferente, assim, os últimos anos, essa procura também. Então, eu também acho que também tem um sofrimento desse outro lado também, sabe? Querendo ou não, né? Eu sempre digo que dentro do meu ambiente de trabalho a gente está decidindo vidas. Sim, é isso. Dentro de uma vara da infância e juventude, né, que a gente trabalha com essas crianças em situação de risco, a gente está decidindo vidas, seja das famílias, seja dessa própria criança. A decisão final ali é do juiz, obviamente. Sim. Né? Mas a gente participa, enquanto perito, dessas decisões. Porque muitas vezes a decisão do juiz está pautada no nosso relatório. Isso. A decisão do juiz é a copia e cola do nosso relatório. Sim, sim. Né? Então, do nosso laudo. Sim. Usando o termo adequado, né? Porque às vezes eu uso informalmente relatório. Sim. Mas é um poder, né, de que às vezes moralmente a gente não quer ter. Que faz parte da profissão, mas eu não quero ter que decidir se uma criança, né, ou participar, não sou eu que decido, mas eu não quero participar da decisão se uma criança deve ou não ser afastada, da família dela biológica. Sim, é muito difícil, né? Mas eu faço isso Cotidianamente, né? Entendi. Mas... Sim. Ô, Paty, aí a gente até tava até conversando, né? E você falou que até um dos grandes riscos éticos e até punições éticas, né, do psicólogo, em virtude de fazer laudos, né, para o judiciário, né, em função até de um desconhecimento do próprio código de ética, né. Fala um pouquinho para nós a respeito disso, que eu acho que tem bastante gente que não sabe disso, que às vezes os meus supervisionandos chegam e falam, o advogado do meu paciente pediu para que eu faça um laudo assim, assim, assado. Aí eu falo, tá, mas você tá respondendo esse laudo para quem? Você tá respondendo primeiro a qual pergunta, de quem, né? E você pode, a gente não pode, né? Então tem sempre esse questionamento. Então, por não ter, né, esse conhecimento, né, acaba se tendo muitos laudos aí que não deveriam ser feitos. Você pode falar um pouquinho para nós, que você tem muito mais propriedade para falar do que eu? Por favor. Isso que acontece, né? Dentro dessa lógica adversarial, muitos advogados acabam procurando os psicólogos clínicos das partes, né, para trazer dados da psicoterapia como prova de que aquela pessoa pode ficar com a guarda, ou pode estar com uma criança ou não, enfim, né, em benefício. A ideia é trazer um benefício para a parte, mas dentro das nossas referências éticas, isso não é permitido. A gente tem como base a Resolução 8 de 2010 do CFP, que vai falar sobre essa distinção entre o perito, o assistente técnico, e vai trazer também que o psicólogo clínico não é perito, né? Pensando muito rapidamente, o perito é um profissional isento,
né? Ele não é favorável a nenhuma outra parte. Começa por aí. Por aí. O psicólogo clínico, ele atende uma parte e, em geral, ele vai querer continuar atendendo aquela pessoa. Sim. Então, ele já tem um viés. Porque a verdade daquele cliente, dentro do consultório, é aquela verdade. E o psicólogo vai trabalhar com aquela verdade. No ambiente jurídico, a gente vai ter a outra verdade, que é da parte oposta. Sim. E a gente vai ter que, enquanto perito, a gente vai ter que olhar para essa outra verdade também. Não existe quer dizer, não que não exista, porque às vezes a outra parte não está disponível, Sim, né, sim. para fazer a perícia, né? Mas eu não posso dizer que eu fiz uma perícia completa se eu entrevistei ou se eu fiz procedimentos com uma única pessoa. Se eu estou atendendo clinicamente, eu vou fazer procedimento só com essa pessoa. Né? Exato. Qual é o objetivo? Né? Realmente, a resolução a 6 de 2019, né, que fala dos documentos, ela também vai trazer um pouco mais sobre isso. Então, quem é o teu cliente? Qual é a pergunta que ele está fazendo? Né? Porque quando o juiz nos pergunta, quando ele manda a demanda dele, ele está perguntando, por exemplo, se aquela criança está numa situação de risco emocional, naquele contexto ou não. Então, vamos dizer que essa é a pergunta para o juiz, para mim, perita judicial. Né? E eu vou olhar todas as partes que podem me dar informações sobre o funcionamento emocional daquela criança. Seja escola, avó, tio, vizinho, o pai, a mãe, cachorro, papagaio. Sim. A gente vai em busca, né, de outras informações que tragam, né, sobre a realidade daquela criança. Sim. Agora, o psicólogo clínico, ele responde para aquele cliente. Sim. E o que aquele cliente está pedindo para ele? Ele está pedindo para ele intervir na vida dele, passa a ser uma intervenção. Né? Dentro da área clínica, a gente claro, a gente vai intervir no sentido de potencializar aquele cliente. Mas quando a gente vai falar sobre ele num processo jurídico, a gente vai estar, além de estar levando questões do processo terapêutico, que são sigilosas, né, para um âmbito nossa, me fugiu a palavra, externo, né, porque o processo vai estar ali, um monte de gente vai ter acesso àquelas informações. Né, você vai estar agindo também pela pessoa. Né, é uma intervenção muito mais que rompe ali a questão do contrato da clínica. Sim. Né, pela questão do sigilo, entender essa verdade, porque assim, vai que o psicólogo clínico, ao longo de uma avaliação, se cair nessa pegadinha ali de um advogado, vai que ao longo do caminho ele descobre que a verdade do cliente dele não era realmente a verdade. Sim. Aquilo que estava acontecendo. E pode acontecer, né? Porque o cliente estava sentindo aquilo de certa forma. Né? E como que ele vai continuar o trabalho terapêutico? Porque ele precisa acreditar naquela verdade daquele cliente. Sim. Né? E a gente vai, no processo pericial, a gente vai justamente quebrar essas verdades, né? E tentar tirar um pouco dessa preferência, né? Tipo, não, eu não tenho vínculo com nenhuma parte. Né? Eu não consigo ter uma clareza, né? Para poder olhar para isso, né? E daí a gente volta lá no Código de Ética, que diz que o psicólogo não pode atuar em casos em que ele tem algum conhecimento ou alguma proximidade com aquela pessoa que possa afetar o seu trabalho. Claro que a gente tem todo o distanciamento no trabalho clínico, mas ao longo do tempo existe ali uma coesão entre o clínico e o seu cliente. Sim.
né? Existe ali segredos que foram confidencializados, então você tem uma relação que não é uma relação pessoal, mas que para o direito, né, Atrapalha na tomada de decisão, né? torna uma impressão mais parcial. Parcial. Isso. Não faz muito sentido, Paty, que você falou, esse exemplo que você deu, assim, ficou muito claro, né, pra gente poder ter essa compreensão, né, do quanto que a gente precisa realmente ficar bem atento para não, né, ter essas faltas éticas, né. Me conta um pouquinho, né, até coloquei assim, ó, você atua com situações, eu coloquei assim, extremas, né, imagina, né, negligência, violência, né, questão familiares, né. Não sei se você pode, né, falar um pouco assim do que te marcou nesses 13 anos, se não me engano, né? Uhum. E se isso muda, de certa forma, como você enxerga, assim, família, infância, tem algum impacto, assim, Paty, na forma como você... Eu trabalhei muito na área da saúde, né? Então eu via que chegava um tempo que as pessoas dentro ali daquele... Elas começavam a ver a morte de uma forma muito diferente, assim, né? Então às vezes a gente tava... pessoal, assim, almoçando e tinha, assim, né? Tipo, acabado de morrer alguém e tava todo mundo ali almoçando. Morreu. O seu José morreu e acabou, né? Então que era a forma de poder lidar com aquilo, porque faz parte do trabalho. As pessoas vão morrer, né? O trabalho vai estar ali, né? Imagina o pessoal que trabalha dentro da UTI. Mas como que é pra você, assim, de repente, estar inserida nesse contexto, né? Uhum. Não sei se você É, entendeu a pergunta. essa anestesia, digamos assim, acontece Isso. com a gente também, né? Porque eu digo que a gente vê o pior do ser humano, né? De, de abusos sexuais, Sim. de violências físicas, psicológicas, extremas, né? E pelo menos para mim, por se tratar de crianças, né? Quando você pensa ali que a criança é aquela esponja, que ela tá em formação, que tudo que ela está recebendo ali pode potencializar e ser fator de risco ou de proteção para um desenvolvimento saudável lá na frente. Então, para mim, isso marca e mexe muito mais. Né? Então, a gente também tem essas anestesias, às vezes a gente faz brincadeiras ou piadas dentro da nossa equipe ali, de psicólogas, que em qualquer outro lugar seria considerado de extremo mau gosto. Mas a gente faz isso sim para se defender, porque a gente precisa ler ali um relato sobre uma violência extrema e tem que atender essa pessoa que possivelmente cometeu aquela violência, né, contra aquela criança. Você tem que estar na frente dessa pessoa 5 minutos depois de ler assim as atrocidades que ela fez, né? Então tem N situações que marcaram negativamente, né? Situações, por exemplo, de pais que mataram seus próprios filhos. Nossa. E que isso é um choque, né? As questões de abuso são, para mim, né, são as questões mais delicadas de atender, né, os casos que envolvem abuso sexual, porque eu fico muito na cabeça da criança, né, qual é o impacto disso para essa criança, principalmente aqueles que têm uma relação sexual, efetivamente. Mas também tem muita coisa legal, né, porque a gente trabalha com a proteção. A ideia é trabalhar também com a proteção e quando a gente vê uma família que se reestrutura, que tem ali um atendimento pela rede de proteção e que consegue uma superação ali de uma dificuldade, que consegue ter seu filho de volta, que briga, né, aquela família que briga, às vezes numa situação de acolhimento, essa criança foi retirada e aquela família briga por aquela criança e você vê todo o envolvimento daquela família, né, realmente vendo o bem-estar daquela criança, isso é muito gratificante, né? E a adoção, né? Ela tem vários
várias contradições, né? Porque a gente costuma dizer que uma criança só é adotada se todo o resto falhou, né? Dentro da nossa legislação. Nossa, que frase forte. Porque ela é a última das medidas de proteção que podem ser adotadas. Sim. Então, juridicamente falando, né? Então, existem N medidas de proteção anteriores. E se chegou na adoção é porque tudo deu errado. Falhou. Né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, quando você vê a criança ali, né, numa nova família, e eu tenho a grata satisfação de algumas poucas famílias, mas que me mantêm informada, que me mandam fotos. Então eu vejo assim, nossa, como é gratificante ver aquela criança que tinha sua fragilidade, às vezes que tinha ali uma série de dificuldades, e naquela família ela se desenvolveu, e naquela família ela está se casando, está se formando. Quando vejo esses casos assim, né? Agora recente, eu tive notícias de uma que estava se formando, e que foi uma adoção bastante difícil, que eu tive que acompanhar bem de perto. Era uma menina que deu muito trabalho assim, para a mãe, que reagia muito. E quando eu vi, né, tive essa informação aí de que ela estava se formando, que a família estava bem, você fala, nossa, que maravilha, né? É muito gratificante. Então, tem várias coisas que marcam. Sim, sim. Tem o ônus e tem o bônus, né, Paty? Tem que ter, como tudo na vida. Do trabalho, entende? O que na vida pessoal, né, esse trabalho me traz ali uma certa Repercussão. não era repercussão, persecutoriedade. Persecutoriedade. Agora bugou, né, Sim. a mente, porque a gente vê muita coisa ruim, né, e a gente começa a desconfiar muito das pessoas. Das pessoas, sim. Então, às vezes em casa, meu marido diz, Patrícia, para, né, tem pessoas boas no mundo. Sim. Né? Então, Aí isso... tem ele pra dar uma equilibrada também, mas faz todo sentido você ficar assim também, né, Paty? Ainda mais a gente que é mãe, né? Porque a gente vê tanta coisa assim de internet, pedofilia, todas essas coisas, e você fica, meu filho, né? E querendo proteger de todas as formas, assim, e não pode entrar no banheiro, não pode isso, não... E você deixa de viver, né? Então esse é um exercício que muitas vezes eu faço, né, no sentido de não, relaxa que, né, você orienta, né, faça aquilo que te compete ali como mãe, oriente e deixa que ele também vivencie experiências e que aprenda a se defender. Sim, sim, exatamente, mas faz todo sentido essa preocupação. Quando você falou, né, essa frase que eu falei, nossa, que frase forte, né, eu até lembrei de um livro, né, vou até deixar indicado aqui pro pessoal, e um filme, que é O Filho de Mil Homens, né, que é um filme recente, com o Rodrigo Santoro, e o livro que, né, que é o que deu origem ao filme, né, tem o mesmo nome, O Filho de Mil Homens, que é do Walter Hugo Mãe, que é um escritor português, acho que tá até aqui. Tá aqui, acho que dá pra ver, né, Eloy? Que vai ser o livro de fevereiro. E ele fala sobre esse processo de adoção, que acontece aí de um jeito, né, que não é o jeito aí que você faz, mas é muito bonito o amor que foi construído, o pertencimento, né? E quando você falou, eu me emocionei e veio na hora, assim, esse livro e esse filme. E aí eu deixo aqui a indicação pro pessoal também, que quiser assistir e ler, né? Ô, Paty, mas eu queria te agradecer muito, né, pela tua participação, né, por você contar um pouquinho do seu trabalho, que com certeza gera bastante curiosidade nas pessoas, né, e eu acabo ficando nesse universo aqui da psicologia clínica. Queria te agradecer demais pela generosidade em estar aqui compartilhando um pouco da tua vida profissional aqui conosco e pessoal também. Eu que agradeço, né, pelo espaço,
né? Como eu te falei, adoro falar sobre o que eu faço, então Sim, sim. também suspeita, né? Se me deixar, passo horas aqui, né? Mas agradeço bastante pelo convite. Foi uma ponte aí que a Márcia fez muito gratificante, né? De poder falar um pouquinho sobre a minha prática, sobre quem eu sou também, né? Espero que possa ajudar quem ouve, né? E dar alguns insights assim para quem te ouve. Sim, com certeza. Vou até falar pro pessoal, né, pra a gente caminhando aqui pra encerrar. Quem tiver dúvidas também, né, Paty, às vezes quiser deixar nos comentários, né, que se quiser saber um pouquinho mais sobre Uhum. essa área que é tão, olha o quanto que é ampla, rica, né, e tem grandes possibilidades aí para nós psicólogos também. E pedir pro pessoal curtir, compartilhar com quem você acha que pode gostar e até a próxima, até o próximo episódio.